Então, no vídeo anterior, pessoal, então nós vimos ali que através do Facebook nós chegamos a esse arquivo aqui, né? O Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Por exemplo, a gente pode fazer uma pesquisa simples, meu sobrenome, ó, Pestana, 1730 a 1780, tá? Quando os meus antepassados chegaram ao Brasil, e vai aparecer as cartas e a documentação. Autos de justificação nesse período, 1773, 1778, era muito comum os autos de justificação, que na verdade eram documentos importantes para a coroa portuguesa para saber para onde a família ia se mudar e o porquê que a família ia se mudar. E no caso das cartas, no caso de uma esposa deixar, por exemplo, aqui, ó, a certidão assinalada pelas testemunhas nomeadas aos autos de Castela, Pestana e Morato, ao autor Rangel. Bom, isso é muito interessante observar, porque se vocês forem na pesquisa simples, vocês vão encontrar uma série de documentos. Por exemplo, aqui, ó, Tribunal do Santo Ofício, para quem estuda história da cultura indígena e para quem precisa ter acesso direto a esses arquivos, a página do Torre do Tombo é digita.arc.arquivos.pt. É muito interessante. Vamos no Tribunal do Santo Ofício, então, tá? Eu até deixei um salvo aqui na minha lista, autos de justificação de Antônio José Pestana, 1783 a 1700, que me interessa muito, que é o auto de justificação de um dos netos do Antônio Pestana Coimbra, um descendente direto. Vamos dar uma olhada aqui, ó, por exemplo, o Conselho Geral do Santo Ofício, a Inquisição de Coimbra. Então tem vários, né? Se a gente quiser olhar no Maço, por exemplo, 1793 a 1793, a gente consegue visualizar o documento e cada página do documento está separada em TIFF. Então dá para perceber bastante, né? E aí cada documento relata bem a época, porque no caso esse aqui é de Espírito Santo, a Santa Fé Católica, mas todos os documentos têm a sua versão TIFF. Dá para fazer o download, caso vocês se interessem por aquela parte específica do documento. Então vale muito a pena, porque lendo vigiarão o cárcere com tal cuidado, bem notar todas as coisas. Esse aqui é um S antigo que os presos fizeram, desfizeram. Isso é muito, muito bacana, muito importante para ter uma real noção de como era a realidade, como é que era a vida na época, o cotidiano dessas pessoas. Então eu sugiro muito ler os documentos originais, principalmente porque isso nos dá uma clareza de como era a coroa portuguesa naquele período. Nós temos as memórias paroquiais, que são as memórias dos padres, Tribunal do Santo Ofício, Chancelaria Régia, correspondências do século. Bom, mas vamos de novo no Tribunal do Santo Ofício, tá? Vamos ali no Conselho Geral do Santo Ofício, 1569. Vocês vão encontrar aqui na lista as memórias, documentos de registro das petições dos habitantes, desde os mais antigos. Normalmente se refere a São Paulo, ao Colégio de São Paulo, nesse período 1600, da onde saíam as correspondências jesuíticas mais importantes. Bens, notário apostólico. Vamos ver se eu acho até uma coisa interessante aqui, ó, livro das plantas e montes de todas as fábricas de Portugal. Eu pensei que plantas era plantas, mas não, as plantas, na verdade, é a arquitetura dos fortes militares. Para quem está procurando, vale a pena. Mas não é planta de árvore, é planta de provisões, ordem das Inquisições de Goa. As relações de Portugal com Goa eram também muito intensas no século XVI, no século XVII. Os culpeiros, que eram aqueles que denunciavam os autos de fé. Vamos dar uma olhada nos autos de fé mais antigos. Os autos de fé, a Inquisição de Coimbra. Vamos ver se tem algum documento. Não tem. Tem alguns que são digitalizados, outros não. Mas aí dá para pedir
da documentação sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vamos ver. Formulários. Tá, Tribunal do Santo Ofício já foi. Vamos então 1582. 1582. É que eles faziam compilados dos documentos. Aí aparece 1819, 703. Vamos ver se a gente acha os mais antigos aqui. Inquisição do Porto, 1500. Não disponível. Mas dá para fazer o pedido. Dá para fazer o pedido do documento. Vamos ver o maço. Vamos visualizar a documentação, então. Pronto, já tenho o cardeal da Cunha, a assinatura do cardeal da Cunha, que na verdade foi um inquisidor implacável, assim, foi um dos padres que mais torrou na fogueira os hereges. Ele só dá ele aqui no século XVII, de 1600, começo de 1600, depois só dá ele como inquisidor mor. Esse aqui é de 1677, olha, 22 de março de 1677. Dá para ver bem o documento. E dentre os vários motivos que essas pessoas do pátio do colégio de São Paulo iam para a Inquisição ou sofriam um processo inquisitorial eram suas práticas culturais, principalmente os indígenas. Por causa da sua sacralização, eles tinham outras formas de cultos religiosos, enfim, eles acabavam sofrendo o processo. Tem umas páginas que estão bem apagadas, mas se a gente navegar por entre esses documentos, nós vamos encontrar muita coisa bacana, pessoal, muito legal mesmo. Então vamos voltar lá na pesquisa simples. Vamos nas memórias paroquiais. Não esqueçam que igreja e Estado eram uma coisa só antes do antigo antes da Revolução Francesa, no antigo regime, era tudo uma coisa só. Aí, por exemplo, no Dicionário Geográfico de Portugal, nós podemos até encontrar as datas interessantes aqui, referentes à própria construção do Forte Jesus Maria José. Vamos ver. Vamos ver se a gente acha aqui. Alguns documentos eles ainda estão digitalizando. Moita, Setúbal, Trancoso, Naves, Negreda, Nogueira. Tem de tudo, pessoal. A gente pode encontrar várias coisas bacanas aqui. Vamos ver o Lamego. Visualizar. Aqui está a carta do Lamego, então. Olha, eu cheguei a fazer paleografia na graduação, então dá para ler alguma coisinha, claro, mas a escrita é meio complicada. Mas vale a pena tentar, dá para maximizar. Vamos ver se a gente consegue achar a data aqui. É o máximo que dá, está em boa resolução. Visto aqui denota. Puta que pariu, que letra. Mas forçando dá para dar uma olhada assim, dá para ler. Sem problema. Aí é só fazer o download do documento que vocês querem, que é bem tranquilo. Bom, claro que os documentos mais vistos são os mais procurados, né? Vamos ver a Chancelaria Régia, que aí, bom, o que nos interessa bastante é o período de Dona Maria I, a transição, e aqui a Chancelaria de Dom João V e Dom João VI, Dom José I também. Esses para nós são os mais importantes aqui no Brasil. Mas aí não está o documento, mas aí a gente só solicita do lado, né? Vamos ver. Chancelaria de Dom José. Só o pedido aparece ali.
mas pedindo, fazendo pelo próprio, eles automaticamente já encaminham, já mandam, né? Bem tranquilo. Vamos ver aqui na Inquisição, tem umas que são bem antigas que estão perdidas aqui por baixo. Olha, tem uma de 1457. É interessantíssimo. Inquisição de Lisboa. Porque tem os recursos, os culpados, as culpas de judaísmo, daí que formaram os novos cristãos, na verdade, que para vir para o Brasil teria que ser um novo cristão, ou seja, um judeu convertido ao cristianismo. A Inquisição das Testemunhas, muitas testemunhas que eram notoriais nos autos de fé, que não apresentavam suas justificativas, também eram queimadas na fogueira. Caderno de Nefandos. Dá uma olhada no caderno de Nefandos, isso é interessante. Ó, tá aqui. Os cadernos de Nefandos são, assim como o auto de justificação, vamos ver se vai aparecer. Eles serviam para aquela pessoa que não estaria, no caso, dizendo a verdade. Mesmo se estivesse dizendo a verdade, ele era obrigado a dizer a verdade. Olha que interessante aqui, ó. Interessantíssimo documento. Em sua memória, Isabel. Aí conta uma série de fatos. Todos esses processos são vistos e revistos a posteriori. Vamos ver se tem data. Se não tiver data, tem aqui do lado no arquivo. Há filhos bastardos também procurando herança, que é muito interessante. Porque queriam usar o escudo régio, o escudo do brasão da família, e aí precisavam abrir processos. Nossa Senhora. Bom, pessoal, fico por aqui, espero ter ajudado. Dá para ficar a tarde toda navegando nesses documentos portugueses do início do século XVII, XVI, XVII. Vale muito a pena, tem muita história, muito interessante. Valeu!